dia a todos que nos acompanham nesta manhã de domingo. Sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Estamos trabalhando em cima do tema As Bem-aventuranças. E hoje vamos para mais uma aula. Vamos falar sobre bem-aventurados os que choram. A gente tem visto aí as bem-aventuranças. Ela trata sobre as qualidades de um discípulo de Jesus. São 8 qualidades. Hoje nós vamos para a segunda qualidade do discípulo. Semana passada vimos sobre bem-aventurados. A gente já sabe que bem-aventurados é o mesmo que felizes, né? Nós vimos semana passada que felizes são aqueles pobres de coração. E a gente viu que pobreza é essa, do que se trata, e muito edificou a minha vida esse estudo, e eu acredito que a sua também. E hoje nós vamos então tentar entender o que Jesus quis dizer quando ele fala assim, Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados, felizes, são os que choram, pois serão consolados. A gente tem na mente que o choro não é tão legal assim, né? Geralmente, quando a gente chora, é por alguma coisa ruim que nós estamos sentindo ou que nós estamos passando. Por isso que eu te convido a vir comigo para que possamos então meditar nesse versículo 4 de Mateus 5 e entender o que Jesus quis dizer quando ele falou: felizes são aqueles que choram. E a primeira lição que a gente pode entender, quando Jesus está falando de choro aqui, ele está falando, felizes são aqueles que choram, primeiro pelos seus pecados. Mas para que você venha chorar pelos pecados que você cometeu, que eu cometi, nós precisamos primeiro reconhecer que erramos, que pecamos, que entristecemos o coração de Deus. Antes de haver o choro, primeiro precisa haver o reconhecimento. E após haver o reconhecimento dos nossos pecados, a gente precisa chorar, se arrepender, entender que entristecemos o coração de Deus. E nessa atitude de arrependimento, se esforçar para não cometer mais aquele pecado. A gente tem vivido tempos difíceis. Tempo em que as pessoas, elas não reconhecem que estão pecando. As coisas estão se tornando tão normais, tão comuns, que porque nós somos pecadores e vamos continuar pecando, infelizmente, mas a gente precisa se arrepender. E hoje a impressão que dá é que as pessoas estão sem se importar. Um exemplo do que vem a ser chorar pelos nossos pecados, reconhecer os nossos pecados, é Davi. Davi, em Salmos, a gente encontra várias passagens dele se arrependendo, dele confessando os seus pecados, dele rasgar as suas vestes, de tão contrito que ele ficava. E a gente pode ver que Davi foi um homem que errou muito. Davi, ele cometeu pecados. Davi matou, Davi adulterou, Davi fez muitas outras coisas. Mas em meio a tudo isso, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas ele foi considerado porque Davi foi um homem que chorou pelos seus pecados.
ele reconheceu e ele se derramava aos pés do Senhor, pedindo perdão, reconhecendo o seu erro. Em Salmo, capítulo 51, do versículo 1 ao 7, diz assim, Davi falando com Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Davi aqui reconhece as suas fraquezas. Ele fala que eu estou fugindo, mas ele está me perseguindo, me ajuda. Eu não quero continuar pecando contra ti. No versículo 4 ele continua, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no meu íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Olha que declaração linda. Olha aqui Davi abrindo os seus sentimentos, abrindo o seu coração e expondo. E uma coisa, a questão do reconhecimento. Davi aqui no versículo 4, ele fala assim, ó, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Davi não fica falando assim, não me castigue, não me condene, se fazendo de inocente. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Tá tão difícil. Se fazendo de vítima. Não, Davi aqui, ele não se faz de vítima. Ele reconhece e ele inclusive fala, o Senhor tem todo o direito de me condenar e de dar a sua sentença. E seja qual for a sua sentença, a mim só cabe vivê-la, experimentá-la, porque eu pequei contra ti. Eu fiz o que tu reprovas. Então, feliz é aquele que chora. Chora pelos seus pecados, reconhece que errou, que pecou contra o Senhor, que fez o que Ele reprova, que pede perdão, que assume, traz para si a responsabilidade. E mesmo que seja uma sentença, uma condenação difícil, você vai passar, porque você entende que você não é vítima, você entende que é consequência do seu pecado. Felizes são esses que choram, que entendem, que reconhecem. Um outro choro aqui que a gente pode dizer que felizes são os que choram pelo seu povo, pela sua nação. Meus amados, a gente tem vivido dias muito difíceis. A gente tem vivido uma situação atípica, uma situação mundial, onde nunca foi tão necessário a gente agradecer pela vida. O fato da gente ter acordado neste domingo, da gente estar aqui conversando e estudando a palavra de Deus, é um milagre. Porque nós estamos vivendo dias de morte. Famílias estão sofrendo a perda dos seus entes queridos. Famílias neste momento estão lutando com seus entes queridos no hospital. Quantas vidas a gente tem orado?
Famílias estão desesperadas, estão com o seu emocional abalados. Estamos vivendo tempos de incerteza. E isso tem trago angústia, medo, preocupação. Então as pessoas, nesse tempo, todo mundo está perdendo algo. Uns estão perdendo familiares, dinheiro e tantas outras coisas. Mas como nós, discípulos de Jesus, temos visto esse tempo? O que nós temos feito? Será que nós temos chorado pela nossa nação? Será que nós temos se preocupado? Será que nós temos orado pela nossa nação? Para que Deus venha não só pela nossa nação, mas pelo mundo. E tantas coisas acontecendo. Como que nós temos nos portado diante dessas situações? Às vezes a gente está tão acostumado a ver os noticiários que quando morre um, é só mais um, é um número. Não, são vidas. São vidas, e muitas dessas vidas, infelizmente, estão descendo à sepultura sem conhecer a Cristo. E nós devemos nos preocupar, chorar. Em Esther, capítulo 4, versículo 1 diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Nós sabemos que no Antigo Testamento o ato de rasgar as vestes era um ato de demonstração de tristeza profunda. Por que Mardoqueu rasgou as suas vestes, chorou e saiu pela cidade? Porque ele descobriu, Mardoqueu era tio da rainha Esther, e Mardoqueu descobriu que Amã, um general, estava tramando fazer maldade, destruir o povo de Mardoqueu. E quando Mardoqueu teve conhecimento desse plano diabólico de Amã, Mardoqueu chorou, Mardoqueu rasgou as suas vestes, saiu pela cidade falando em alta voz. E Mardoqueu não parou por aí. Mardoqueu foi até a rainha Esther e pediu para que ela intervisse nessa situação. E Esther ali, coroada rainha, cheia dos medos, cheia das dúvidas, mas Mardoqueu levou coragem e falou: é o nosso povo que está em jogo. Então, deixa todo esse medo, toda essa insegurança de lado e tenta salvar o nosso povo. Nós temos chorado, nós temos procurado fazer alguma coisa para que a nossa nação melhore, porque felizes são esses que choram. Numa outra situação, em Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4 diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passa por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas
portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias falando no versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. E aqui fala, passei dias lamentando-me, jejuando e orando. Mas aqui também, assim como Mardoqueu, ele chorou, ele lamentou, ele rasgou as suas vestes, mas partiu para a ação. Neemias também. Tanto é que Neemias então vai para lá reconstruir o muro. Passa por muitas dificuldades, muitos achando que era besteira, que era bobagem, muitos querendo que Neemias descesse, deixasse o que estava fazendo. Mas Neemias se manteve firme, porque Neemias se preocupava com o seu povo. Felizes são aqueles que choram pelo seu povo, pela sua nação. Jesus também chorou por Jerusalém. Em Lucas, capítulo 19, versículo 41, a gente vai ver aqui, Jesus falando, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Quando Jesus chegou em Jerusalém e viu a calamidade que aquela cidade se encontrava, e viu o povo tão distante dele, ele já sabia quais seriam as consequências. A Bíblia fala que Jesus chorou sobre ela. Jesus chorou sobre Jerusalém. Como nós temos nos comportado? Qual tem sido a nossa reação diante dos noticiários? Diante não só dos noticiários, porque a gente tem visto. A gente tem visto o sofrimento, pessoas na miséria, uns com tantos, outros sem nada, a desigualdade de uma forma tão terrível. Como que a gente tem se comportado? E esse choro, porque Deus, ele sonda o nosso coração. Com Deus não tem barganha, não tem fingimento, porque Ele sabe o que de fato passa no nosso coração. Então não adianta ser um choro forçado, um choro fingido. Tem que ser um choro que realmente venha do coração. Um choro de quem realmente se importa com as pessoas. A gente vê nas redes sociais, a Bíblia já fala sobre isso, né? Que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E como tem se esfriado? E a gente vê tanta bobagem. Tanta bobagem. Me lembro quando a esposa do ex-presidente Lula faleceu. Quanta besteira a gente ouviu. Às vezes, nos noticiários, bandidos que são mortos, que passam por atrocidades, e a gente fica ali, isso mesmo, foi pouco, que esquece que esse bandido tem família, esquece que Deus não quer que ninguém se perca, esquece que não era isso que Deus tinha para ele, esquece que Deus não tem prazer na vida, na morte do injusto, e começa a falar um monte de besteira. Os discípulos de Jesus não embarcam nessa onda. Os discípulos de Jesus são aqueles que se importam com os seus pecados,
reconhece os seus pecados, não é aquele que vive de qualquer maneira, que não está nem aí. Não, os discípulos de Jesus têm uma luzinha e ela acende quando não está bem. E quando ele vê aquela luzinha acesa, ele não segue o seu caminho, não. Ele volta, ele para, ele se arrepende, ele chora diante do Senhor, ele assume responsabilidade, pode dar sua sentença, porque é fruto do meu erro. Ele cumpre com as suas obrigações. E ele também, ele chora. Ele chora porque ele sabe que não é isso que Deus tem para a sua nação, para a sua cidade, para o seu povo. E se não é isso que Deus tem, também não é isso que ele quer. E ele então chora, lamenta, rasga suas vestes e então pergunta para Deus: o que eu posso fazer para dar minha contribuição? Mesmo que seja uma contribuição assim pequena, que às vezes a gente vem achar até que é insignificativa, que diferença vai fazer? Mas ele deixa a sua contribuição. E para encerrar, em Mateus capítulo 5, versículo 4, ele fala assim: bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. E o nosso consolo virá do Senhor. Não só seremos consolados, não só aqui na terra, mas também seremos consolados quando estivermos com o Pai. Quando Ele falar para a gente assim: venha, bendito de meu Pai, toma posse, e Ele nos abraçar, e Ele enxugar as nossas lágrimas e falar: acabou, 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 você venceu. Que possamos chorar sim e desfrutar desta felicidade que só em Jesus nós podemos encontrar. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Continue meditando, leia novamente as bem-aventuranças, faça perguntas. Os nossos alunos aí têm o meu zap. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Como eu tenho falado, estamos aqui para aprender juntos. E se Deus nos permitir, semana que vem estaremos de volta. Um abraço.